Senhora Presidente, Senhor Secretário Regional de Plano e Finanças, Senhor Secretário Regional de Assuntos Parlamentares e Europeus, Senhoras e Senhores Deputados, ficou bem evidenciado com o agendamento deste debate potestativo a importância do tema no que concerne ao envolvimento e às responsabilidades políticas dos governantes, na contratualização ruinosa neste tipo de contratos e nas consequências para a Madeira e os madeirenses. Este debate devia servir para esclarecer todas as dúvidas e fornecer todos os contornos na celebração destes contratos. Facto que, manifestamente, não ocorreu. Se não, vejamos as dúvidas que ficaram por esclarecer. Quem ordenou ou autorizou a celebração destes contratos? Quem tinha competência para os realizar? Quem contratualizou tinha consciência da natureza especulativa dos contratos? Conhecia a complexidade dos contratos? Há pareceres dos juristas do Governo ou pareceres externos? O Governo que gasta milhões em pareceres e assessorias jurídicas e não acautela por essa via os riscos futuros para os contribuintes? Foram ponderados os riscos orçamentais dos contratos? Será que o objetivo da contratualização dos swaps não foi a cobertura do risco, mas sim uma via para a facilitação do financiamento? Foi a necessidade de financiamento que colocou as empresas em fragilidade contratual? Se assim foi uma total irresponsabilidade. Onde fica a responsabilidade por estes contratos especulativos? Alguns indexados ao rating da região, quando a região estava em desorçamentação e descontrole financeiro. Porquê que o Governo não optou pela anulação dos contratos, conforme sugestão de várias entidades, inclusive do IGCP? Onde começou e termina a responsabilidade do atual Secretário Regional, outrora Diretor Regional? Quem ficará com o ónus de pagar estes prejuízos? Os madeirenses? De que forma irão ser novamente chamados a pagar a irresponsabilidade dos governos do PSD? Senhor Presidente e Senhores Secretários, Senhoras e Senhores Deputados, este debate também fica marcado por algumas pérolas. Disse o Senhor Secretário que foram celebrados contratos ou revistos e que, dessa forma, defendeu o interesse público. Mas eu pergunto, Sr. Secretário, se o Sr. Secretário agora defendeu o interesse público, porquê que à data, antes de assinarem estes contratos, imputando responsabilidades futuras e contratos ruinosos, porquê que na altura não se teve a destreza de defender o interesse público? Defendeu também, ouvi outra pérola, em que esta era a melhor ferramenta que existia para o financiamento. Foi com certeza uma excelente ferramenta. Mas aí também vos digo, e digo ao Sr. Secretário, que foi uma má prática governativa e que juntou dois governos. Foi o Governo da República que trouxe o país à bancarrota e o Governo do PSD que trouxe a Madeira ao resgate. Também ouvi outra pérola, é que isto foi feito não para ganhar dinheiro. Foi dito também neste debate que estes contratos foram feitos não para ganhar dinheiro. Com certeza foram feitos para perder dinheiro. Conheço também uma frase de uma celebridade que dizia que estar vivo é ao contrário de estar morto. Senhora Presidente, Senhor Secretário Regional, Senhoras e Senhores Deputados, hoje quase não existem diferenças entre o velho PSD e aquele que se intitulou Novo PSD. A estratégia é a mesma. Esconder o mais possível, não reconhecer os erros, não procurar soluções, fechar-se em si próprio. Não assumir os erros é, do nosso ponto de vista, uma irresponsabilidade. Hoje, a pouca folga orçamental existente é tal como era gasta em obras públicas, em obras de duvidosa
de duvidoso investimento servirá para pagar os swaps, em vez de ser investida na redução da carga fiscal, aumentando o rendimento aos madeirenses e devolvendo competitividade às empresas. Não é direcionada para a criação de instrumentos para incentivar o crescimento económico e para diminuir o principal flagelo, que são os números do desemprego, evitando com isso a imigração. Hoje, tal como antes, não existe criatividade, não se surpreende, não se elenca corretamente as prioridades. O autodenominado novo PSD não é mais do que o prolongamento do velho PSD. Diria mesmo, e repito como disse ainda há pouco, há uma dupla traição. Uma dupla traição do PSD que se apresentou ao eleitorado com uma mensagem muito clara. O fim do plano de ajustamento económico e financeiro servirá para devolver rendimento às famílias, para devolver competitividade às empresas. Nós queremos um ciclo virado para a economia, para a sustentabilidade, para a fixação de pessoas na região. Aquilo que verificamos não é a redução da carga fiscal, nem para 260 mil madeirenses que onde viram o contrato terminar o resgate a 31 de dezembro de 2015, mas no seu bolso ainda não vêem qualquer cêntimo. Também não se vê nas empresas que precisam e que empresários todos os dias nos pedem para que se baixem os impostos, para que as empresas sejam mais competitivas para criar emprego. Também esse o PSD ainda não se lembrou. Mas também para um setor onde o próprio PSD elegeu como uma área primordial o setor da saúde, também aquilo que se conseguiu foram míseros 1.400.000 euros para a recuperação de cirurgias, que não dá para recuperá-las em 30 anos. Caros deputados, Sr. Secretário, estamos entendidos naquilo que nos diverge do PSD. Por isso, nada nos surpreende. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o que o CDS pretendia com este debate era obrigar o Governo Regional a tornar público todo o processo relacionado com o SWOP. Era perceber as causas e atalhar as consequências. Chegados ao fim deste debate, verificamos o desconforto evidenciado pelo PSD e a fuga aos problemas. Pelo nosso lado, continuaremos a fazer o que nos compete, que é fiscalizar o Governo do PSD, elucidar os madeirenses do que é que está em causa, o dever da informação, a transparência e mostrar que há uma alternativa e uma outra forma de fazer política. Tenho dito.